Bom dia, a paz do Senhor. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a cobiça e sobre a inveja. Elas parecem iguais, né? São parecidas, mas são coisas distintas. E eu vou ler o texto que está em Tiago, capítulo 4, verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais, viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais, porque não pedis. Então nós vamos ver que a cobiça ela é diferente da inveja. A cobiça ela vai gerar avareza. A cobiça é resultado de um coração insatisfeito. A cobiça, ela é gerada quando os nossos olhos desejam algo que Deus proibiu. Nós vamos cobiçar algo que Deus proibiu. Deus, ele proibiu que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás vai enganar Eva, vai através da serpente e vai fazer ela cobiçar algo que não lhe era permitido. A cobiça, a pessoa cobiça as coisas do outro, a pessoa quer ter a coisa do outro, e nisso, sem ela se perceber, ela tem tanta insatisfação e não é grata por aquilo que ela tem, que ela entra em competição, ela entra em estresse para começar a conquistar aquilo sem ver nada na sua frente. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo e chama outro abismo. Então a pessoa é totalmente enredada nesse engano e vai tendo atitudes que vão gerar muitas vezes contendas, discussões, vão gerar competições desmedidas até mesmo dentro da sua própria casa. Geralmente a cobiça é própria de pessoas que simplesmente não confiam em si mesma ou que não tem uma pouca estima de si mesmo. Então elas vão cobiçar aquilo que não lhe é permitido. Então nós vamos ter que ter cuidado para que nós não venhamos a cair nesse laço e mais, não venhamos a favorecer pessoas a cobiçarem algo que Deus não quer. Então nós devemos orar ao Senhor para que o Senhor venha remover de nós isso. A cobiça pode gerar o suborno, pode gerar o estresse, pode gerar competição. A cobiça, ela não controla os nossos desejos. A gente vai ficando incontrolável. Quanto mais tem, mais a pessoa quer ter. Quanto mais ela tem, mais a pessoa quer ter. Em Eclesiastes capítulo 5, verso 10, diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, e quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com os seus rendimentos. Certamente isso também é ilusão e vaidade. A pessoa nunca está satisfeita com o que tem. E pior, ela não mede esforços para conquistar aquilo que ela está cobiçando. Ela às vezes atropela ela mesma, sai por cima, magoa as pessoas e não consegue entrar no descanso, né? Imagine se Deus não tivesse promovido um dia de descanso na semana. Tem pessoas que trabalham de segunda a segunda porque elas querem ter, esbanjam a sua saúde, esbanjam o momento que elas poderiam estar com a sua família, na casa de Deus, e elas querem mais, e são insaciáveis, e quando vão ver, estão totalmente desligadas de tudo e infelizes, porque estão cobiçando, não sabe como orar, não sabe como pedir ao Senhor, e às vezes as suas orações não são atendidas. Vamos ter cuidado com isso. E a inveja é algo pior ainda. A inveja é precedida pela cobiça, mas a inveja é algo que atinge a pessoa que você está invejando. A pessoa não só cobiça, mas ela não suporta ver o que o outro tem. Ela não consegue conviver com a bênção do outro, né? Quer ver a gente testar se a pessoa tem inveja, se ela não é curada? É quando você conta para ela uma tristeza, ela pode até chorar com você. Agora, quando você
conta para ela uma vitória que você teve, uma alegria que você está tendo, pode ser a mais simples possível, você vai ver que a pessoa se sente totalmente incomodada. Ela não consegue se alegrar com a sua alegria. E nós devemos ser prudentes. Essas pessoas precisam de cura, precisam de ajuda, porque a Bíblia diz que elas são corroídas. Em Provérbios, capítulo 14:30 vai dizer o seguinte: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja faz com que a pessoa seja atormentada completamente, ela não consegue, ela fica raivosa, ela não consegue lidar com o sucesso do outro. Mas o pior de tudo isso é que ela faz de tudo para impedir que você desfrute da sua bênção, da sua alegria, dos seus momentos. Ela deseja muitas vezes o seu lugar. Então são as pessoas que armam ciladas para puxar o teu tapete dentro do trabalho, dentro da família e mesmo até na casa do Senhor. Elas não conseguem conviver com a sua frustração ou então com a sua incapacidade. Nós temos que ter confiança que é Deus que levanta, é Deus que capacita, é Deus que abate e Deus que exalta. E nós devemos esperar o tempo do Senhor. A inveja, ela é uma ameaça muito grande e nós devemos ter cuidado com quem nós vamos compartilhar a nossa alegria. Devemos testemunhar, sim. Devemos colocar à luz todas as coisas, sim. Mas nós temos que ter cuidado para não fomentarmos mais ainda a inveja no coração daquelas pessoas que ainda não foram curadas, que ainda são dominadas por esse sentimento que faz com que elas venham ser mais egoístas, menos doadoras. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, mas a pessoa que inveja, ela é acumuladora, ela não consegue se doar, ela não consegue nem às vezes receber, porque ela precisa de cura. Nós temos um exemplo que é terrível da inveja. Duas mulheres na época do rei Salomão, elas tiveram filhos e durante a noite uma das mulheres, ao amamentar seu filho, dormiu sobre o seu filho veio a morrer. Então ela pegou o filho da outra e colocou no lugar desse. E a outra viu e botou o filho dela, que estava morto, para outra amamentar. E quando a mãe verdadeira da criança acorda, descobre que não está com seu filho, ela vai até o rei e pede para julgar a causa. E Salomão, sabiamente, através de um decreto, vai mostrar o que estava no coração daquela mulher, né? Ele vai mandar cortar a criança ao meio. E a mãe verdadeira, em amor, diz: não precisa. Mas a outra diz: não, corta ao meio. Ou seja, ela não queria o filho da outra. Ela não suportou a ideia de não ter e não queria que a outra tivesse. Um coração invejoso é assim, não suporta a ideia de que o outro tenha, porque ela não tem, mas vai mais além. Ela faz de tudo para que o outro perca, para que o outro não tenha aquilo que ela não tem. Então nós devemos ter cuidado. Nós não devemos ter cuidado e guardar o nosso coração. Se nós estamos vendo que a gente cobiça algo que não é lícito, que você clame a Deus para que Deus entre com cura. E se você ainda não está liberta, se você não consegue se alegrar com a alegria do outro, saiba que você precisa de cura e visitação do Espírito Santo para que Deus remova toda a sua insatisfação, toda a sua ingratidão, sabendo que o Senhor é aquele que opera tudo por nós e através de nós. Que venhamos a apresentar as nossas orações com o nosso coração lavado pela palavra dele, para que o Senhor possa ouvir as nossas orações. Que não venhamos a fomentar inveja nas pessoas que ainda não são curadas. Vamos olhar para as pessoas com os olhos que o Senhor olha, para que essas pessoas possam romper e possam ser curadas desse sentimento que apodrece os ossos e leva à morte. A pessoa que é cometida da inveja, ela não é livre, ela é aprisionada nela mesma.
mesma, ela faz tudo para prejudicar, ela não consegue viver a sua vida, ela vive a vida do outro. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres e chorar com aqueles que choram. Então, que você não seja só apenas aquele que chora, mas você possa se alegrar com a bênção da outra pessoa, possa festejar com ela, porque a sua bênção também vai chegar, né? Não inveje aquilo que Deus colocou na vida do outro, se alegre, porque certamente o seu dia também vai chegar. E você que tem visto, que está sendo invejado, não seja acusador, vence o mal com o bem. A Bíblia diz que nós devemos vencer o mal com o bem, e que você aprenda em nome de Jesus a pedir a Deus que Ele venha tratar a sua vida, curar a sua alma, que você não cobice aquilo que não é lícito, que você queira aquilo que Deus quer para você, que o Espírito Santo te ensine a orar aquilo que está no coração de Deus, para que as suas orações sejam atendidas, que você não ore segundo a sua vontade, mas que você faça uma oração: Senhor, eu apresento isso, se é da tua vontade, me concede, me ajuda a entender a tua vontade, me ensina a orar segundo o teu coração, porque certamente a sua oração vai ser atendida e Deus vai exercer a misericórdia dele e a graça dele sobre a nossa vida. E que em nome de Jesus você possa olhar para as pessoas que ainda não foram curadas desse sentimento que apodrece os ossos, que aprisiona, que traz tormento, com olhos de misericórdia, e possa ajudar essas pessoas a vencer esse sentimento maligno que corrói, que prejudica o outro, que não traz alegria e não traz vitória. Que hoje Deus venha remover do nosso meio toda cobiça e toda inveja pelo poder da cruz do Senhor Jesus, e que você possa se humilhar diante de Deus e possa reconhecer as suas fraquezas e possa ajudar aquele que ainda não conseguiu alcançar isso em Cristo Jesus. Tenha um bom dia em nome de Jesus.